A gente tem falado isso, assim, vamos tentar trabalhar nesses dois lados, assim, vamos compor mais músicas nossas da igreja, porque isso fala da igreja, fala da nossa realidade, do que a gente está ouvindo, vivendo, etc. E acessar os hinos antigos. Então, o que fica meio que no meio desse caminho, que é o mainstream, que é o, né, o que tá bombando, vamos evitar um pouquinho mais. Não que você não possa cantar, né? Mas, pô, tentar trabalhar com isso, que é real para essa igreja local, mas sempre remontar novamente a história da igreja, né? Então, a gente falou sobre isso. Então, cantamos canções nossas e foi muito bonito ver e sempre conecta as diferentes pessoas de realidades, de épocas diferentes. Então, tem canções que eu canto, que minha mãe canta, que minha avó cantava e que mais tempo atrás, ainda séculos e séculos, se cantava. Então, isso é muito legal, você também priorizar e lembrar disso. Canções que a igreja saiba cantar, que esteja assim, na história, que esteja no coração das pessoas, mas também que conecte com a história da igreja, né? E nisso daí talvez eu possa conectar, antes do Leandro compartilhar um pouco, o meu outro papel muito hoje fundamental talvez na vida da igreja local, da família dos que creem, que é trabalhar bastante a teologia do culto, né? Essa coisa da liturgia e de tudo isso, que também é um remontar da história da igreja, que é também reconectar com as orações do povo de Deus, de épocas diferentes e tudo isso. E mais ainda para trás na história, a história da redenção, né? Então a gente trabalha hoje com um culto que é muito conectado com a história da redenção. É um contar do evangelho de criação, queda, redenção, consumação, em que palavras, declarações, textos bíblicos, sermão pregado e canções corroboram para isso, né? Então isso tudo faz com que a gente possa experimentar unidade também através dessa expressão que é a adoração também com música, né? Fafa, acrescentando, eu acho que a gente poderia até pensar num quadro ideal, como você colocou, que seria entender o papel da doxologia na unidade, que é o nosso tema aqui, então uma unidade doxológica, que inclusive é o ponto onde a gente tem mais facilidade. Se a gente buscar a unidade doutrinária, depois a gente pode falar um pouquinho sobre o que eu compartilhei, a gente vai ter muitos mais desafios, mas no ambiente de doxologia é mais fácil todos adorarem ao Senhor. Então a gente pode pensar em canções relacionadas à história da igreja, porque isso nos conecta com aqueles irmãos que vieram antes, em canções relacionadas à construção da identidade da igreja local, como o Fafa colocou, que é importante, nós temos. O Fafa já que tem muitas músicas, são autores, eu sei também, já ouvi sua música maravilhosa, mas não apenas compor, de fato, maravilhosa, mas compor sobre a identidade local da igreja e questões, canções que estão sendo cantadas agora. É verdade que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, vamos ser vulnerável, né? Você usou a expressão em inglês aí, o de agora. O mainstream. É isso aí, gente, eu não falo inglês, é isso aí, meus tradutores são aqui. É o que tá rolando aí. A gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Mas eu acho que um esforço diligente pela unidade doxológica é a gente pensar num set list que cante a história da igreja, que cante a identidade da igreja local e que cante o que a igreja do país ou do mundo está cantando agora, né? Faça essa triagem, eu acho que a gente está num caminho bem interessante, né? Até uma outra coisa, se a gente nem foi pro seu assunto ainda, né? Mas assim, é interessante que a gente tava lembrando agora, falando disso agora, né? Uma canção que a gente cantou aqui, Grandioso És Tu, né? E aí a Jaque trouxe ali, destacou, pô, tem uma frase aqui que tem uma questão escatológica que é um pouco diferente do que a gente pensa, né? Nessa canção. E aí a gente falou, mas quão grande és tu, gente? No aeroporto, crivo teológico. Mas e aí? Grandioso és tu, gente. Não, e tipo parênteses, assim, né? Se voltar lá atrás, tem uma canção do Faf e da Jaque, sim, que eles alteraram lá de 2000 antes de gravar, né? Nossa, cara, 10 anos atrás. E eles, antes de gravar, alteraram porque eu falei, gente, essa colocação aqui, e era escatologia. Isso, e era exatamente a mesma coisa dessa canção. Eu disse, Jaque, como você vai mexer em Grandioso Já, És Tu? microfone. Como que você vai mexer em Grandioso daí És Tu? ela mexeu na música dela e foi o que eu disse. Não, mas Grandioso És Tu, já que todo mundo canta. Ninguém vai questionar se é escatologia. E aí entra naquilo que você falou. Essas são as questões secundárias, terciárias. Elas não estão ali no assunto. Então não precisamos ser tão chatos nesse ponto. A gente não tá falando de cantar coisas doutrinariamente erradas. A gente valoriza isso muito. Você sempre está ensinando, pregando, tá ensinando teologia para as pessoas toda hora. Então, assim,
tem que ter esse cuidado, mas a gente tem que saber, às vezes, também falar, cara, não tem razão também, não é uma coisa, não é uma heresia. Tem pessoas que acreditam e pensam diferente nesse sentido. Então, só um exemplo prático de algo que a gente viveu justamente hoje cantando. Falei, cara, tá tudo bem. Vamos focar no que essa canção vai fazer pra glória do Senhor e a unidade ali dos irmãos, né? A gente, inclusive, cantou essa lá na igreja recente, assim. E eu sempre penso, assim, eu tento misturar exatamente isso que vocês estão falando, porque eu acho essa unidade com o que está acontecendo no momento com outras igrejas, né, muito interessante também, muito incrível. Eu acho que quando você pensa em músicas que estão sendo cantadas no mundo inteiro, né, e isso é muito precioso também, né? Mas essa unidade com um irmão que estava lá em 1600 cantando, então a gente está se unindo a pessoas de toda a história, né? E esse louvor, então você está imaginando, as pessoas estão cantando aqui, em outras igrejas no mundo e ao longo do tempo, né? Essa é uma união. E às vezes quando a gente está cantando até a própria escritura, quando canta um salmo, né? Aí a gente está indo mais longe ainda, sim, né? Milênios, afirmando uma verdade, cantando aqui agora algo que a gente não sabe como era cantado, mas foi cantado lá na época de Davi, né? 4.000 anos atrás, não sei quanto tempo atrás exatamente, mas o quanto que a gente consegue se conectar e a gente vai poder fazer isso na eternidade, né? Encontrar com esses irmãos de séculos atrás e cantar junto, hein? Vai ser ter maravilhoso. um problema para alinhar ali a harmonia, que nota que se usava, né? Mas a harmonia e a linha já vai estar tudo claro já, né? Então, nessa parte não vai ter problema, não. Exato. Tá tudo certo. Essa confusão. Eu gosto de adicionar também acho que poderia chamar de cânticos, talvez, que, por exemplo, nós puxamos hoje Ademar de Campos, Asaf Borba. Então, eu gosto dessa mistura também. Tanto hinos de 1700, mas também lembrar desses... Porque essa construção da igreja brasileira, exatamente, no caso, né? Mais do que a igreja local na cidade, a igreja da nação, ela canta algo, né? Exatamente. A história mais recente, né? Mas eu ia falar até sobre os hinos, né? Da harpa, do cantor cristão. Eu estava observando aquele Exilado e fala assim: passarinhos, belas flores querem me encantar, mas eu tenho de Jesus saudade. Eu fiquei assim, nossa, se esse aqui fosse o nosso problema, né? Sim. Só olhar para os pássaros ou para as flores. Então, olha só como faz você refletir. Nossa, o problema daquele povo era o fato de eles estarem se encantando com aquilo que os psicólogos falam pra gente fazer. Vai ter contato com a natureza. Não, mas espera aí. Não, o autor estava falando assim: olha para a palavra. Isso. Olha para isso aqui é mais belo do que pássaros, do que flores, do que o céu azul, o pôr do sol mais belo que você poderia assistir. Então, te faz refletir. Eu acho muito legal você também ter essa leitura dos cânticos antigos. E até quando é para olhar para os pássaros, é para lembrar de quem Deus é, né? Olhar os pássaros do campo, né? É isso aí. Aí eu, como grande és tu, o grandioso és tu e tal. Aí também, né, aponta para essa questão da natureza. A gente, lá na igreja, está falando muito agora da estação da criação, né? Então, poxa, essa questão da riqueza teológica, né? E da poesia também, né? O quanto que eu ouvi isso de uma vez, eu não lembro de onde, que assim, as pessoas antigamente, às vezes, elas não decoravam textos ou ouviam teólogos diretamente, mas as músicas, né, da harpa ou enfim de outros cenários estavam tão encharcadas, né, dessa teologia, e às vezes até de forma sistemática, né, começando ali da criação e etc, e acaba com a escatologia e tal. Então a pessoa mais naturalmente ia absorvendo isso, né?